Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre as várias representações da África. Será que você conhece a África? Para isso vou receber aqui, com muito carinho, meu colega Ivaldo Marciano. Ivaldo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu gostei da parte das mentes mais brilhantes. Que bom! Eu sempre recebo aqui mentes brilhantes como a sua e é um prazer te receber aqui. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? Que são as várias representações da África. Mas antes eu queria saber como é que você chegou a esse tema, de onde é que vem esse interesse por estudar a África? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória antes de a gente falar especificamente sobre essas questões. Nós temos aqui alguns casos engraçados. Digamos que antes de mais nada, eu sou recifense, né? Eu nasci em Recife, portanto, pernambucano, e muito antes de eu pensar em ser um homem de academia, um homem de ciências, eu era um jovem que batia tambor, né? Eu era maracatuzeiro em Recife, eu fui de vários maracatus, também fui de afoxés em Recife, de escola de sambas de Recife. E aí eu fiz uma monografia, o título foi Maracatus Nação, Ressignificando Velhas Histórias. Essa monografia foi bem avaliada pela banca. E seja no mestrado, seja na graduação, seja no doutorado, apareciam nas bibliografias que eu compulsava as ideias de que o maracatu é africano, o maracatu veio de África. Eu lia, por exemplo, no Arthur Ramos, a ideia de que o maracatu era uma sobrevivência totêmica que veio de África para o Brasil, como se fosse possível transpor uma prática de forma incólume de um espaço a outro. E isso tudo foi me aproximando com a África. Tive a oportunidade de conhecer a África, o continente africano, descobri que não existe a África, como nós nos referimos no singular. Pode-se dizer que quem está do outro lado do Atlântico se refere bem menos ao continente do que nós aqui, né? Eles lá têm outras formas de entender o continente, seus espaços. Então, eu decidi, após concluir a tese de doutoramento, eu defendi em 2010, um doutoramento que já tinha a África no título, né? Eu na tese fazia discussão entre Pernambuco e a África. Eu fazia essa discussão sobre os maracatus nação, entre Pernambuco e a África. E paulatinamente fui lendo e refletindo sobre o continente africano a partir de uma dada bibliografia. E quando chego na UNEB, em 2011, e meu primeiro dia de aula foi um espanto, porque eu fui anunciado aos discentes como alguém que de fato pesquisava a África, mas quando eu entro na sala de aula eu percebi que alguns e algumas ficaram assim assustados, né? Disseram assim, é esse o professor de África que pesquisa sobre África? Talvez por conta da minha constituição física e tal, né? Mas aí, na UNEB, eu comecei então a refletir sobre as representações de África no Brasil. Eu comecei a estudar como que se inventa uma África no Brasil a partir das histórias em quadrinhos, a partir das notícias de jornal, a partir dos semanários, né, das revistas semanais. Mas, no primeiro momento, comecei a estudar como que se entendia a África a partir das revistas em quadrinhos, a partir dos jornais diários, a partir dos filmes hollywoodianos, né? Inclusive, o amigo e a amiga que nos assiste deve perceber que há algo em comum nos filmes hollywoodianos que tem a África como temática. Sempre a África é um lugar caótico, é um lugar em que as pessoas são corruptas, é uma tragédia, enfim. A África é o lugar que não dá certo. A África é o não lugar, é a negação da civilização, que tem relação com o século XIX, né? O século XIX coroa, a partir do colonialismo, uma África selvagem. Inventa-se uma África selvagem, una, homogênea, indistinta, que se define pela floresta, pelos animais selvagens. Essa é uma África, é a África do colonialismo. A outra África, a África também nesse contexto do XIX, é a África dos panafricanismos, né? É a África que autoriza
uma pessoa negra brasileira a falar em nome da África, mesmo que ela nunca tenha ido ao continente, mesmo que ela não seja de nenhum dos países de África, mesmo que ela seja brasileira. Se ela for negra, do candomblé ou de alguma prática cultural, ela se sente dotada de poder e de autoridade e com legitimidade a falar em nome de África. Você acha que é a questão da identidade aí, Ivaldo, ou da sensação de identidade? Conforme Tomás Tadeu, dentre outros que discutem identidade seja na perspectiva da história ou das ciências sociais, especialmente da antropologia, a identidade ela não necessita ter coerência. A construção da identidade ela não necessita ser algo coerente do ponto de vista da história, do ponto de vista da ciência. Identidade é identidade. As identidades são arbitrárias. Então, ao que me parece, há um discurso que reivindica a África aqui no Brasil e que está em diálogo com aquilo que nós chamamos de África brasileira. Esta África brasileira, que é uma África que tem o candomblé ou religiões de terreiro, ou como os militantes de movimento social nomeiam, né? Abre aspas, religiões de matriz africana, fecha aspas. Esta África brasileira é uma África que existe no discurso. Ela não se materializa do outro lado do continente, do outro lado do Oceano Atlântico. Ela não se efetiva. Não existe uma África em que as pessoas se reconheçam como iguais, que se reconheçam pela cor da pele e que se autonomeiem africanos ou negros. Esta África, do outro lado do Atlântico, ela não existe. Do outro lado do Atlântico, nós temos uma África que fala 3.000 línguas, que tem mais de 50 países, que tem conflitos entre si. Se eu fosse aqui discorrer, por exemplo, do ponto de vista da política, nós temos ainda hoje um país que coloniza o outro, que invadiu um outro, que é Marrocos. Marrocos, até as brincadeiras da Copa, né? Quando os amigos dizem assim, você ficou feliz com a vitória de Marrocos? Eu digo, olha, essa eu preferia que fosse um outro país. Eu fiquei feliz com o Senegal, mas não com o Marrocos, porque o Marrocos ele ocupa militarmente uma parte, grande parte do território marroquino, ele na verdade fruto de uma ocupação militar do que era antigamente a colônia de Rio de Ouro, de Espanha. Quando a Espanha se retira, nos anos 70, Marrocos ocupa e aí coloca numa condição difícil os seus habitantes anteriores, que são nomeados por sarauís. Ainda hoje, portanto, existe uma luta da Frente Polisário, a Frente Polisário que é a união de todos os grupos da chamada República Árabe Sarauí, que tem assento na União Africana, e a União Africana não reconhece a dominação do Marrocos sobre a República Sarauí. Ou seja, aqui eu estou falando de um problema que faz com que estes homens e mulheres de África não se reconheçam como iguais. Uhum. Eles se veem como diferentes. Há outros tantos problemas. Você tem há um povo, grande parte dele está no Mali, mas também há pessoas, chamam-se tamacheques. Nós aqui os nomeamos por tuaregs. Tamacheques. São tamacheques. É como eles se denominam. Eles se autonomeiam, não é? São tamacheques. E o que significa tamacheques? A etimologia da palavra eu teria dificuldade de explicar, mas os tamacheques é um dos muitos povos que estão no continente africano, estão divididos em vários países. Existem tamacheques no Níger, no Mali, no Burkina Faso. Eles reivindicam para si um Estado nacional que tem como nome Azawad. E ainda hoje, nesse exato momento, existe a guerra, né? Os tamacheques reivindicam a separação, os seus territórios, né? Uma parte de Mauritânia, de Argélia, enfim. Em 2013, eles conseguiram derrotar os exércitos do Mali e estabeleceram um estado de Azawad. Foram derrotados em seguida quando entra a França no circuito. Agora... Mas esse é um outro problema. Aí você tem um terceiro. Na Somália contemporânea, o norte da Somália, a antiga Somalilândia britânica, não se reconhece como parte da Somália que tem como capital Mogadíscio, né?
Mogadíscio ou Mogadishu, como queiram. Eles criaram outro país de nome Somalilândia, que tem como capital Hargeisa, que só é reconhecido pela Etiópia. Ou seja, esta é a África. É um continente plural, de muitas identidades, de muitos problemas da geopolítica, de muitos aspectos alusivos a culturas plurais. Então, é um continente que é impossível de ser definido pelo singular. Eu diria que não existe África, eu diria que existem Áfricas. Mas não há nenhum problema que brasileiros e brasileiras que se reconhecem como descendentes desse continente, e esse reconhecimento se pauta na questão da cor de pele, não há nenhum problema que essas pessoas tomem a África como um lugar ancestral, numa perspectiva mítica. Só que na academia nós temos que entender os limites desses discursos identitários. Na academia nós temos que cumprir o papel de cientistas, de historicizar, de estabelecer análises e de discernir sobre o que é efetivamente e o que é discurso tão somente. Uhum. Por que você acha, Ivaldo, que esses conflitos na África não são tão noticiados, não chegam tanto pra gente aqui? Talvez pelo fato da grandeza. E observe bem o amigo e a amiga que nos escutam, né? E que nos veem. Eu estou utilizando o advérbio da dúvida, talvez, né? Maybe, né? Mas assim, talvez seja pela grandeza do Brasil. O Brasil é tão grande que é muito difícil olhar para fora de si, né? O Brasil, às vezes, é muito ensimesmado. E isto talvez nos tire a capacidade de olhar para o outro, para os de fora. Além disso, existe o fato de que o continente africano, ao longo do tempo, foi construído e retroalimentado a partir de estereotipias que negavam a validade, a civilização e a cultura. Aqueles que têm mais de 40 anos, não é o meu caso, eu tenho apenas 20 e poucos anos, mas aqueles e aquelas que leram revistas em quadrinhos do estilo de Tarzan, por exemplo, ou de Fantasma, ou mesmo do Tintin, né? Verão que a África que se define nessas histórias são pautadas na negação da civilização. Os homens e mulheres de África usavam penachos, arco e flecha, lanças, facões. São pessoas primitivas, são pessoas que necessitavam de um homem de fora para intermediar os conflitos entre eles. Então, isto construiu nas cabeças dos brasileiros e brasileiras a ideia de África como um lugar que não é válido, né? Quem que poderia pensar? Eu fico impressionado quando nas aulas de graduação, com os meus colegas discentes, eu falo das cidades africanas, né? Das cidades ruandesas, etíopes, quando eu digo, olha, Kigali é uma cidade moderna, Luanda tem arranha-céus, avenidas espaçosas, as pessoas ficam perplexas. Elas, quando pensam em África, quando chega, eu estou falando de estudantes de nível superior, estou falando de estudantes de um curso de graduação. Quando elas me vêm falando sobre, sei lá, se eu for falar de Johannesburgo, de Pretória, aí é brincadeira, né? Mas assim, Luanda é uma cidade moderna. Maputo são cidades modernas, né? Abidjan é uma cidade progressista, são cidades grandes, né? Mas nas cabeças dos brasileiros e das brasileiras, via de regra, a África ou é uma floresta, ou é um deserto, ou é um lugar selvagem com palhoças, com cabanas, com aldeias. Nas nossas cabeças não há lugar, não há espaço para uma África plural, diversa, moderna. Tecnológica. Sim, não há espaço para isso. Isto no âmbito do senso comum advindo desta África produzida e inventada pelo colonialismo. A África brasileira, que é, em certa medida, construída por vários discursos advindos de movimentos sociais, comunidades tradicionais, é, por outro lado, uma África que se define pelo extemporâneo, né? Seria uma África primitiva, mas dotada de uma tradição. O conceito, por exemplo, de matriz africana concebe uma África una, uma África singular, que gerou algo. A ideia de matriz, matrix, né? Mãe, é inexequível para um local plural, para um espaço plural.
O continente africano não pode ser o berço de uma matriz se ele é tão plural. Seria, então, matrizes, e não uma só matriz. Mas essa constituição identitária de grupos diversos aqui no Brasil, especialmente na Bahia, não é? Empreendem e retroalimentam a África que se reconhece no singular. Isto, por um lado, nos dá problemas. Eu lembro que, em uma das minhas aulas na graduação, eu tive dificuldade de explicar a Guerra Civil Ruandesa, que é o meu atual objeto de pesquisa, né? Porque as pessoas não conseguem entender por que iguais brigam entre si. É o mesmo que você imaginar uma briga de família. Como podem irmãos guerrearem entre si, brigarem entre si? Se na África todos são africanos ou negros, guerras entre eles remete a questionamentos do tipo: por que brigam entre si? Por que não se unem e lutam contra o europeu, né? Por exemplo? A verdade, portanto, é que não existem os africanos. Existem povos que possuem diferenças, seja pelo rio, pela água, pelos minerais, por território, inclusive dentro de um mesmo país. A Etiópia, atualmente, vive um clima de guerra civil. Eu estava conversando com o Dr. Batkama, que é um grande amigo de Angola, né? Ele inclusive, é também acadêmico, ele é do ISPT, Instituto Superior Politécnico Tocoísta. E conversávamos sobre a Etiópia, e ele dizia que os riscos de Etiópia se partir em 2 ou em 3 são grandes. Porque a Frente de Libertação do Tigré se uniu com a Frente de Libertação Oromo, né? E estavam marchando a capital, Addis Abeba. Foi necessário uma coalizão de Ruanda e de Angola intervirem para evitar a continuidade do conflito. Isto é um sinal de que a Etiópia é um Estado inviável? Não. Isto é sinal de que há conflitos fruto de interesses dos muitos povos que estão no interior desses Estados nacionais. Isso, inclusive, me faz lembrar uma outra questão das minhas aulas de graduação, né? Certa vez, um jovem muito inteligente, que disse assim: os Estados nacionais africanos são inviáveis porque o colonizador os fez com fronteiras artificiais e colocou dentro de cada estado povos rivais. Isso, para o senso comum, vale. Mas aí eu disse ao jovem: peraí, quer dizer então que antes da Conferência de Berlim, ocorrida nos anos 80, antes da Conferência de Berlim, as unidades centralizadas de África não tinham no seu interior muitos povos? Quer dizer então que a África é sinônimo de unidades políticas, ou unidades centralizadas, ou estados, como queiram, de um só povo? E aí eu falei para ele: olha, no Reino do Congo, no seu interior, haviam vários povos. No Mali, que o seu soberano é o Mansa, né? É um outro problema que a gente tem nas aulas, porque as meninas quando chegam, né, pensam que é sempre reino, e eu digo para eles: olha, reino e rei são categorias, são conceitos que não dão conta de África. No Congo, podemos aqui chamar Reino do Congo, né? Mas o Reino do Congo, ele não tinha rei, ele tinha um Manicongo. O Mali, ou o Império do Mali, como queira, não tinha um rei, né? Tinha um Mansa. E assim vai. As unidades centralizadas, os estados, eles têm títulos específicos e tal. Mas, continuando o que eu estava a dizer, o Império do Mali tinha mandingas, mas tinha vários povos no seu interior. O Songhai, vários povos no seu interior. Então, a ideia de convivência dos muitos povos não é algo estranho para a África. Não é algo que aparece nos anos 80 do 19. E subreptício a esse discurso, eu disse ao jovem, subreptício ao seu discurso, a ideia de que o Estado moderno foi levado à África pelos europeus. Veja, você, em certa medida, quer ser contra o que você chama de eurocentrismo, mas você termina reforçando uma inferioridade discursiva de África, ao dizer que a África tem estados nacionais que são inviáveis,
porque no seu interior tem povos rivais. Quer dizer, então, que esses povos brigam entre si só porque são diferentes? Não há a disputa por diamante ou por riqueza? As guerras lá não são porque são povos rivais. Muito pelo contrário. As guerras lá são por questões bem prosaicas, por riquezas. Eu posso dar um exemplo aqui de algo que está acontecendo na atualidade no RDC, na República Democrática do Congo. Na parte leste da República Democrática do Congo, nas imediações de Kivu, existe um movimento armado, que é o M23. O M23, não posso afirmar, porque isso geraria problemas diversos, mas o M23 é acusado de ser financiado por Paul Kagame, que é o dirigente de Ruanda, né, o presidente de Ruanda. E isso faz com que Ruanda tenha, estranhamente, grande força no comércio do coltan. Coltan que só existe no RDC. O coltan é o responsável pela fabricação de celular, de satélite, de notebook, enfim. Então, Ruanda é um grande exportador de coltan, mas não tem minas de coltan. Então, há os que dizem que Ruanda financia o M23, o M23 está dentro do RDC, fazendo a guerra, e com isso, controlando as minas que estão ali em Kivu. Então, a guerra que acontece nas mais diferentes partes de África são resultantes de conflitos por interesses. Alguns destes patrocinados pelo imperialismo, por agências, por grandes empresas que estão fora de África. Sim, é verdade. Mas há também os interesses por terra, como este que eu me referi antes, do Marrocos com o Saara Ocidental, ou no Mali com Azawad. Mas o continente africano ele é muito plural, ele é muito complexo. Ele é muito difícil de ser compreendido pelas estereotipias que prevalecem e predominam no senso comum brasileiro. E quando a gente vai para o contexto africano, Ivaldo, como é que eles se reconhecem fora dessa estereotipia? Há muitas formas. Pode-se dizer que... Eu quero contar uma história que aconteceu comigo em Recife. Eu ainda não era baiano, né? Eu ainda não estava morando aqui na Bahia. Você está aqui há quanto tempo? Eu cheguei aqui em 2011. 2011. Eu morei em Alagoinhas de 2011 até 2016. Aí em 2016 eu vim a Salvador e estou até hoje. Mas continuo, em certa medida, ouvindo rádios de Recife, continuo torcendo pelo Santa Cruz, que é o amor da minha vida, né? O meu Santa Cruz. Mas enfim, quando eu estava em Recife, eu lembro que eu havia recebido dois amigos de Angola. E eu ainda tenho um contato muito estreito com jovens militantes dos movimentos sociais negros. E eu apresentei esses dois amigos, que eram estudantes universitários, para uma colega, dirigente de uma organização negra pernambucana. E ela se assustou. Quando eu disse que eles eram de Angola, ela disse, eles são africanos? De África mesmo? Aí eles balançaram a cabeça e disseram, nós somos de África. Aí ela, qual é o orixá de vocês? Vocês são iniciados? Vocês são do santo? Qual é o orixá de vocês? Foi difícil a gente dizer para ela que eles eram cristãos, né? É preciso que isso seja dito. A maior religião em África é o Islã, seguida do cristianismo. Agora, o Islã que existe em África, ele também é plural, né? O Islã praticado pelos bambaras pode não ser o mesmo praticado pelos tamacheques, que pode não ser o mesmo praticado pelos egípcios. Enfim, isso também me remete a dizer que o cristianismo que há em África, ele também não é necessariamente o mesmo que se pratica aqui, né? Em África nós temos vários cristianismos. Nós temos os coptas são algo em torno de 10% dos egípcios. A Etiópia tem como religião de Estado o catolicismo apostólico etíope.
Eles dizem que eles guardam a Arca da Aliança com eles. Por acaso, há uma extensa bibliografia que afirma que o cristianismo chega primeiro em África, ou no que é hoje África, muito antes do que nós hoje chamamos Europa. Então, você tem Martin Meredith em O Destino da África, você tem A Experiência Africana, do Roland Oliver, você tem Elikia Mbokolo, no volume 1 de História da África Negra, que aqui no Brasil foi publicado pela Edufba, né? pela editora da Universidade Federal da Bahia. Com esses autores, o amigo ou amiga vai se assustar em ver que, desde o século I, né, o cristianismo está lá em África. Isso também é suficiente para mim dizer que esta ideia de uma África cristã, ela vai de encontro com as representações de África advindas dos nossos amigos e amigas que estão em movimentos sociais, que dizem que o cristianismo é uma religião branca, uma religião ocidental, uma religião europeia, mas eu posso assegurar que o segundo Estado nacional a adotar o cristianismo como religião de Estado, mais antigo do mundo, foi o Império Axumita, que é reivindicado pela Etiópia. Aliás, os soberanos de Etiópia, quando eram entronizados, reivindicavam ser descendentes da Rainha de Sabá. Rainha de Sabá, que foi uma das muitas esposas do rei Salomão. Então, eu não estou aqui inventando, né, ou contando histórias. Eu estou apenas mostrando o estranhamento de África que existe do outro lado do Atlântico para essa que está nos discursos de pessoas de comunidades tradicionais, de movimentos sociais. E reitero, não há nenhum problema em você constituir uma identidade de um modo arbitrário. Eu apenas chamo a atenção para que, na academia, façamos a reflexão sobre balizas em que a reflexão e a análise são fundamentais. Mas eu estava ainda a responder a questão que você me levantou. E disse que estes angolanos sentiram dificuldade quando a jovem pernambucana pergunta se eles eram de África e em seguida pergunta qual o orixá deles. Eles nem sabiam o que era orixá. Isso me faz, então, fechar o parêntese e responder a questão que Vossa Senhoria levantou, de dizer que os homens e mulheres de África têm N formas de se auto-identificarem. São muitas formas. Via de regra, se eu disser que eles se reconhecem como africanos, eu vou estar sendo leviano. Das muitas vezes em que fui a países africanos, eu via diferentes formas de se auto-reconhecer. Eu posso dizer que eles dispõem daquilo que eu gosto muito de um autor chamado Lovejoy, né? Lovejoy é um historiador. Lovejoy tem um artigo publicado na revista Tempo, da Universidade Federal Fluminense, da revista de História da Federal Fluminense, em que ele diz que os homens e mulheres de África possuem muitos chapéus para usarem. São as identidades dispostas. Então, eu orientei a dissertação de mestrado de um jovem Virgínio. Virgínio me dizia que na Guiné-Bissau ele era mandiaco. Ele assim se apresentava. Eu sou mandiaco. Mandiaco significa o quê? É um dos povos. Na Guiné-Bissau falam-se várias línguas. Uhum. Na Guiné-Bissau há vários povos. Eu recomendo ao amigo e amiga, se acaso quiser aprofundar mais sobre Guiné-Bissau, tem um livro da Moema, acho que é o Desafio do Escombro, salvo engano. Mas é muito fácil achar bibliografia sobre Guiné-Bissau. Você lembra o sobrenome dela? Moema Angel. Eu facilmente encontrarei aqui. Então, ela fala da grande quantidade de povos que há na Guiné-Bissau. Então, esses povos, cada um deles dizem, eu sou mandiaco, eu sou balanta, eu sou fula, eu sou haussá. São muitos povos que estão na Guiné-Bissau. Mas eu vi também pessoas em Bissau dizendo que eram guineenses. Uhum. Ou seja, nós temos, então, na Guiné-Bissau, duas possibilidades de perceber como as pessoas se reconhecem. Ora como guineenses, ora como integrados ao povo ao qual reivindicam, a língua que falam, né? Há muitas línguas faladas na Guiné-Bissau. Por acaso, costuma-se dizer, Guiné-Bissau fala português.
sendo bem generoso, talvez, de novo, peço licença ao uso desse advérbio, que acompanha os cientistas, né? Talvez 20% de Guiné-Bissau fale português. Escrever eu já não diria tanto, mas talvez 20% fale. A grande língua que é falada e que estabelece comunicação entre os guineenses é o crioulo. O crioulo. Por acaso, eu aproveito para mandar um grande abraço para o Ricardo, que é colega da Unilab Ceará. Ele tem uma tese de que o crioulo não é um dialeto, que o crioulo é uma língua efetiva e tal, né? Mas aí já é algo da linguística, sobre o qual eu não tenho lá grande conhecimento. Mas o Ricardino, né? O Ricardino é um grande estudioso também da Guiné-Bissau. Mas na Guiné eu tenho, então, várias formas de auto-reconhecimento. O Balanta, tem um amigo que gosto muito, um jovem que está agora fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, ele se diz Bijagô. Ele está aqui no Brasil e ele também estranhou essa coisa de ser definido como negro. Ele dizia assim, é muito difícil eu, Bijagô, em Guiné-Bissau, quando em contato com outras pessoas de outros países, eu até poderia dizer que sou guineense. Mas aqui no Brasil apagam nossas identidades e nos dizem que somos negros. Lembrando que negro é um conceito que surge no colonialismo, né? A ideia de raça, o conceito de raça, conforme Michael Banton, conforme Guido Barbujani, surge no final do 18 e ao longo do 19 se consolida como forma de entender os indivíduos. Portanto, nem sempre nós nos entendemos, nem sempre na história nós nos reconhecemos e nos entendemos pela cor da pele. Essa ideia de nos entendermos pelos traços físicos, pela cor da pele, ela é algo bem recente, né? Recente do ponto de vista da história, evidentemente. Mas no continente africano há várias formas de se auto-reconhecer. Eu posso dizer que sou somali, eu posso dizer que sou Zulu. Na África do Sul, a identidade Zulu ela é muito forte. Ela é muito forte. Os Zulus, inclusive, durante as eleições que levaram a Mandela a presidente em 94, os Zulus lançaram um candidato. Os Zulus não apoiaram Mandela. É evidente que houve Zulus que votaram em Mandela, mas grande parte dos Zulus apoiaram o Buthelezi, que foi o candidato a presidente do partido Inkatha. E mesmo em África do Sul, eu não posso assegurar que haja um uso corriqueiro comum da ideia de negro, né? É possível que lá haja maiores condições para você utilizar essa agência, essa identidade de negro. Mas ainda assim, mesmo em África do Sul, as pessoas se dizem Xhosa, no caso o povo de Mandela, Zulu, Ndembo, Ndembele, Matambele. Dentro de África do Sul você tem o Lesoto, que é o país dos Sessotos. Eu quero lembrar o nome do país dos Suazes, que não é mais Suazilândia. Eles mudaram o nome, mas a Suazilândia é o país dos Suazes, só que não é mais Suazilândia, agora é um outro nome. Então, essas são as muitas formas que esses homens e essas mulheres encontram para se autodefinir. Existem as identidades que são extra-fronteiras, né? Existe a identidade Swahili, da costa índica, do Oceano Índico, né? O Swahili que atravessa Tanzânia, parte do Quênia, em Moçambique, né? O Swahili ele tem elementos advindos das culturas da Península Índica, do que nós hoje chamamos Índia, não é? Da Península Arábica, hoje grande parte ocupado pela Arábia Saudita, e dos muitos povos que nós vamos aqui chamar bantófonos, né? Para definir essa civilização Swahili. E Swahili são, em grande parte, também Islã, né? São Islã. Mas veja, isto é a África, né? A pluralidade, né? Sim, muito plural, muito plural. Não posso negar, entretanto, que ela não tem como ser definida por um só elemento. Se você me disser
que os homens e mulheres de África se definem por seus países, eu vou dizer que não. Eu vou dizer que há pessoas que estão no Mali nesse exato momento, mas que não vão se reivindicar nascidos no Mali. Eles vão, inclusive, rejeitar. Eles vão dizer, eu sou de Azawate. Em África, nós temos os territórios culturais. O que seriam os territórios culturais? Às vezes, é muito difícil para a gente explicar aos estudantes de graduação coisas desse tipo. Mas, por exemplo, é possível que alguém do norte de Angola, que seja Bakongo, vá ter uma maior relação com alguém que está no sul do RDC, que é Bakongo, do que alguém que está no seu próprio país, que seja Chokwe, por exemplo, ou que seja Ovimbundo, sei lá, né? Por quê? Porque eu sou angolano, mas eu sou Bakongo. E eu irei falar a mesma língua com alguém do RDC, que é Bakongo. Logo, os territórios culturais, às vezes, perpassam as fronteiras de 1, 2, 3, 4 países. Existe isto também. Existe grupos que não aceitam aquela nacionalidade. Existem muitas complexidades que meus conhecimentos não me permitem discorrer com maior facilidade, mas nós temos várias identidades. Na verdade, o continente africano me encanta por conta da sua complexidade, por conta do fato de que eu posso garantir ao amigo e amiga que nos assistem e nos veem que nesse exato momento tem crianças com arma na mão, sendo criança soldado, mas tem criança na escola. Tem criança brincando com seu pai e sua mãe, tem criança dormindo, tem criança brincando, tem criança muito feliz. Mas talvez isso possa também ser dito aqui no Brasil, não é? Será que não há meninos no tráfico? Não é? Será que não há meninos neste exato momento estudando, brincando? Eu gosto muito de lembrar aos meus colegas de sala de aula, aos meus colegas de pesquisa, que o continente africano é um espaço geográfico ao qual há muitas reivindicações, mas é, acima de tudo, um espaço de seres humanos, com homens e mulheres que fazem cultura, que tecem suas tramas, que urdem seus destinos e que fazem suas escolhas. A história do continente africano é simplesmente fantástica, é simplesmente maravilhosa. Não há como falar em África e não remeter a nomes como Samori Touré, um líder dos Julas que resistiu à ocupação francesa e foi assassinado no século XIX, né? Não há como não se remeter ao grande Shaka Zulu, um estrategista dos Zulus. Inclusive, segundo o Joseph Kizerbo, o amigo e amiga pode pegar a História da África Negra do Joseph Kizerbo. São 2 volumes. Ele discute sobre os Zulus no volume 1. Ele diz que o Shaka Zulu pega os Ingunes, né, e diz, nós não somos mais Ingune, nós agora somos Amazulu, né, e Zulus. Então, o Shaka Zulu foi um homem que revolucionou o exército Zulu e criou um grande império. Está associado ao que os especialistas do extremo sul de África nomeiam como Infecame. O Infecame que ocorre no 19 e que causa um grande contexto migratório no que é hoje a África do Sul e naqueles países que lá estão. E eu peço ao amigo e amiga que me perdoe quando eu digo no que é hoje a África, porque eu sou tributário do Valentin Mundimbe e do Kwame Appiah, que dizem que a África é um espaço inventado. Mas sosseguem, porque se a África é uma invenção, Europa também é uma invenção, Brasil também é uma invenção, Nordeste também é uma invenção. E quando eu lembro de Nordeste, não posso esquecer de mandar também um abraço para o querido Duval Muniz, que foi meu professor no mestrado em Recife, né, e hoje é colega de ofício. O Duval Muniz, ele diz isso, ele diz os espaços são inventados. Os espaços não podem ser naturalizados. Nós não podemos nos referir à África antes do século XV, porque aí estaremos naturalizando um espaço que é inventado, que é construído. Assim como o Brasil, assim como Recife. O Brasil não existia antes do século XV, do XVI, me perdoem, né? O Brasil não existia antes do século XVI. Eu lembrei agora de uma outra jovem, dessa vez no âmbito do mestrado, um programa de pós que eu participei, hoje não mais estou nele,
Essa jovem, ela queria pesquisar quilombos. E ela, quando me trouxe o seu projeto, dava a entender que havia uma identidade quilombola, que os quilombos eram de um jeito. Via de regra, para ela, nos quilombos as pessoas praticam candomblé enquanto religião, ouvem músicas do Olodum, do Ilê-Aiê, e possuem cabelos ao natural, né? Os cabelos black. Vejam bem, ao amigo e amiga, eu deixo claro que não se trata de debochar ou de ridicularizar, não. Eu estou no lugar de quem entende práticas, né? De quem entende fenômenos, objetos e tal. Então, quando eu ouvi esta jovem falar, eu disse, vamos a um espaço dito quilombola, e fomos em Alagoinhas. E lá ela viu igrejas pentecostais, ela já tomou um susto. Em seguida ela viu igrejas neopentecostais, ela viu música saindo da casa das pessoas. Acho que a época era o tempo do Pablo, não este da atualidade, mas um outro que tinha uma música, A Casa Caiu, não lembro ao certo. Mas era um Pablo, o baiano, não era o outro Vitar, não era este, era o Pablo baiano. E ela via nas casas... É o da Rocha, né? Rocha. Ele sabe isso aí. Eu realmente não saberia. Ele lembra dessa fase. Não, eu realmente não sabia. Mas, enfim, ela ouviu pessoas... Isto numa só manhã. Uhum. Ela viu tudo isto numa só manhã. Ela viu pessoas ouvindo a Rocha, não é? Do Pablo. Ela viu placas na frente das casas de alguns moradores. Dá-se chapinha. Ela viu. Uhum. Ela viu pessoas indo à igreja com a Bíblia embaixo do braço. E, de novo, eu vou dizer, não há nenhum problema de você ser cristão, tá? Nenhum problema. Ela viu e ouviu também pessoas que diziam, olha, eu não quero que esta comunidade se torne quilombola, porque aí a minha posse, a posse da minha casa vai deixar de ser minha, vai passar a ser coletiva. Ela viu tudo isso. E aí ela escreveu um belíssimo trabalho, indicando a pluralidade das identidades nas comunidades ditas remanescentes de quilombo. Ou seja, ela saiu do lugar de alguém que acreditava em aspectos dotados de uma dada essência, ou seja, ela saiu do a priori, foi para o lugar da dúvida, constatou que há identidades plurais nas muitas comunidades que se auto-reivindicam quilombos, né? E ela percebeu que a vida é mais complexa. Então esse é o lugar do cientista. Quando nós refletimos sobre estas Áfricas reivindicadas aqui no Brasil, isto não é para desautorizar quem quer que seja a dizer o que bem quer e o que bem queira. As pessoas têm todo o direito de dizerem que são isto, aquilo outro, né? Não há problema. Se você quiser dizer que seu terreiro é africano, por favor, continue a dizer, né? Se você quiser dizer que sua religião é africana, assim continue. É como estamos a dizer, a identidade, ela é assim mesmo. A identidade ela se constrói sem necessitar de uma coerência no âmbito da história, da antropologia. Não necessita, né? E a ciência se faz a partir desses dados, né, Ivaldo? A ciência é a leitura disto. Uhum. A ciência é a tentativa de traduzir fenômenos. A ciência é uma tentativa de entender, de compreender, mas nunca de julgar. Uhum. Não cabe ao pesquisador julgar. Isto, inclusive, me faz sofrer muito nas minhas aulas de história, porque eu sempre digo aos colegas, olhe, quando vamos entender o passado, nós não somos juízes. Nós precisamos entender, compreender. E o passado, ele tem outro tempo, tem outras ideias, tem outras formas de compreensão, tem outras verdades. A verdade, como já dizia Galileu, né? Ela é filha do tempo. Sim. Então, se hoje nós temos uma ideia de África, né? Se hoje temos uma ideia de África do outro lado do Atlântico, ou ideias de África do outro lado do Atlântico,
E aqui no Brasil temos outra, onde há choques, onde há desencontros. Isto é razoável para que qualquer pesquisador ou pesquisadora queira entender como são esses discursos que reivindicam a África brasileira do lado de cá e como é que ele se entende do outro lado. Isto é perfeitamente possível, legítimo. Isto é... Só que isso é complexo, porque o Mundimbe, quando no seu trabalho define aquilo que ele nomeia por biblioteca colonial, ele vai dizer que as ideias de África, seja na acepção da raça, ao qual é corroborado por Kwame Appiah, seja na acepção do colonialismo, estão sempre marcadas por uma perspectiva que é estranha à África propriamente dita. Melhor do que a invenção da África de Mundimbe, quem melhor define essa ideia de África como algo difícil de se estabelecer é um outro autor que gosto muito, de nome Achille Mbembe. Mbembe que fez sucesso nos últimos anos por um conceito que ele criou chamado necropolítica. Mas Mbembe, quando vai se referir às identidades de África, ele fez uma excelente discussão no âmbito das humanidades, num artigo que ele intitulou As Formas Africanas de Autoinscrição, que o amigo ou amiga pode digitar no Google, né, As Formas Africanas de Autoinscrição, e vai encontrar esse artigo do Mbembe. Mbembe diz que a dificuldade dos homens e mulheres de África de estabelecerem uma identidade em comum é dada por conta das diferentes perspectivas que são impostas ao continente, né? Então, por exemplo, essa ideia de que a África é habitada por negros e negras, ela não é algo endógeno, né? Ela não é algo endógeno. Isso, inclusive, Mbembe discute em Saída à Grande Noite. E também em Crítica da Razão Negra, que são 2 livros do mesmo autor. A ideia de que em África há negros e negras, ela é do colonialismo. Quem inventa a ideia de raça e impõe aos homens de África e às mulheres de África a condição de que eles são negros e negras foi o colonialismo. E o conceito de raça, ele é um conceito autoritário, porque ele lhe define independente de quem você é. Eu não quero saber sua língua, o que você gosta, eu vou lhe dizer o que você é e vou lhe definir pelos seus traços biológicos. Mas quem foi que disse que cor de pele e tipo de cabelo define pensamento, define cultura? Não define. Apesar de que aqui no Brasil impõe sofrimento, né? Aqui no Brasil, quanto mais escura a cor da pele do indivíduo, maior será o nível de dificuldades em que você será acometido. E aí tem o choque cultural, quando você passa a olhar a África a partir do olhar estereotipado que a gente tem aqui no Brasil, né? Causa estranhamentos. Não é? A verdade é que falar de representações da África não cabe o podcast. É muita coisa. Anne, anotou, Anne? Anota, Anne, para aprender, vai. Agora depois passa para mim, viu? Eu quero. Você não precisa anotar, não. É só ver o podcast, rever o podcast quantas vezes você quiser. E cabe até um outro podcast para a gente continuar essa conversa, né, Ivaldo? Claro, claro. Eu só gostaria de deixar claro que quando eu me tornei historiador africanista e que fui refletir sobre a história de África, eu me deparei com muitos problemas do âmbito da compreensão, da teoria, né, da metodologia. Eu costumo dizer que a África tem um passado fantástico. Eu costumo também brigar com os meus pares, né? Há um senso comum entre os historiadores e as historiadoras, né, de que quem promove o alargamento das fronteiras do âmbito da ideia de objeto, problema, fontes, quem promove o alargamento da história é a Nouvelle Histoire, é a nova história, né? Peter Burke vai dizer isso no livro História Cultural. Ele diz exatamente isso. Seria uma espécie de 4ª geração da Escola dos Análises. Eu costumo dizer que, olha, se formos situar no tempo e no espaço, a primeira geração de África, a chamada geração militante, né? Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Obenga, dentre outros, estão revolucionando a história bem antes da Nouvelle Histoire.
Eles estão já... às vezes eu fico surpreso quando eu vejo muitos meninos e meninas usando, no âmbito da história, a chamada história oral, né? Quando a gente vai conversar sobre TCC, eu já andei por muitos campi da UNEB, eu já andei em Conceição do Coité, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Jacobina, muitos. Eu costumo dizer que tenho muito orgulho de ser da Universidade do Estado da Bahia. É uma universidade onde aprendi bastante. Mas eu vejo meninos e meninas dizendo assim, minha fonte será história oral. Quando vai compor o TCC, né? Vou trabalhar com história oral, vou trabalhar com memórias. E aí eu pergunto, você já se perguntou de onde vem essa legitimidade da história oral, da ideia da tradição oral como uma fonte válida para o exercício da história? E muitos deles dizem, não, eu vi em Portelli, Alessandro Portelli, porque nos Estados Unidos houve grande uso da história oral. Aí eu disse, e você já ouviu falar de Jean Vancinat? Aí a maioria não. Eu disse, olha, pois foi a partir do cruzamento das tradições orais de Jean Vancinat, ou seja, Jean Vancinat cruzava os mitos com as tradições orais, com a arqueologia, com o recurso da linguística, para poder reconstituir o passado dos homens e mulheres de África. Então foi dessa maneira que se encontrou a antiga capital do Reino de Gana, Cumbi Salé. Foi dessa maneira que se encontrou Kumasi. Foi dessa maneira que se pôde reconstituir correntes migratórias, né? Devido ao profícuo trabalho de cruzamento de fontes e de perspectivas teórico-metodológicas em África. Então eu costumo dizer entre os meus pares que deem-se ao benefício da dúvida em atribuir ao alargamento da ideia de fontes e de método da história a chamada Nouvelle Histoire, ou a quarta geração dos análises. Talvez estes historiadores da África tenham lançado as bases para você ter uma história tão plural como é o continente. Ivaldo, eu queria te agradecer, né, por ter estado aqui com a gente e ter nos brindado com tanto conhecimento. Espero que você volte outras vezes, viu? Voltarei. Eu quero, de público, elogiar vossa iniciativa. Quero dizer que quando entrei na universidade, no já distante ano de 1995, eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade. Quando entrei, eu tinha um sonho da divulgação científica. E eu achava que a divulgação científica era a primeira tarefa do intelectual, do cientista. E ao longo da minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, eu fui, de certa forma, desaconselhado a isto, né? Mas, atualmente, nunca foi tão fundamental fazer divulgação científica. Nunca antes, parafraseando um certo político, né? Recém-eleito presidente, nunca antes na história tivemos tanta necessidade de fazer divulgação científica. Porque o procedimento de algo, de uma informação, ela não é resultante da minha vontade, do meu querer. Às vezes eu até queria o oposto, mas a pesquisa me leva a concluir diferente do que eu pensava, né? Diferente do que eu pensava. E sua iniciativa, ela se encontra muito, ela vem ao encontro do que meus colegas de pesquisa fazem. E aqui eu quero nominalmente dizer, Dr. Timbani, que é da Unilab, trabalha com linguística no âmbito de Moçambique. Ele trabalha na Universidade de Campo dos Malês, ele é do grupo Pesquisa África do século XX. Dr. Rodrigo Castro, que trabalha com os mitos Fula, para entender os diversos povos do norte da África. É alguém com quem aprendo muito, muito, né? Dr. Rodrigo é um historiador que está hoje na Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Dr. Everton Neri, que é da filosofia e da teologia, é do Campus de Valença. O Campus de Valença que
que será a sede, em sendo aprovado, do mestrado que nós estamos criando, interdisciplinar, em estudos africanos e representações da África. Dr. Everton integra essa proposta, Dr. Pedro Leiva, que é da Unilab Campos dos Malês, ele pesquisa sobre os pan-africanismos do século XIX, um grande admirador de Marcus Garvey, né? São muitos colegas, eu talvez peque pela omissão. Dr. Eduardo Estevam, que trabalha com a imprensa angolana do século XIX. São muitos colegas, muitos e muitas, né? Enfim, eu quero dizer que todo esse trabalho que você tem, nós tentamos fazer, talvez não com essa magnitude, né? Com essa forma magistral, mas nós também temos um canal de divulgação científica que está no YouTube, chama-se África do Século XX. A África do Século XX tenta mostrar ao grande público iniciativas de pesquisa de brasileiros e de homens e mulheres nascidas do outro lado do Atlântico que difundem suas pesquisas sobre as mais diferentes questões alusivas ao continente africano. Então, por África do Século XX já passaram pessoas das mais variadas nacionalidades. Então, quero parabenizá-lo por tal iniciativa, lamentar por ela não ser uma iniciativa institucional, ela deveria ser uma iniciativa das universidades públicas, né? Espero que no futuro próximo estejamos fazendo isso, de modo a evitar a proliferação de pós-verdades que são resultantes de modelagem de conhecimento de caráter duvidoso, e é isso. E agradecer o convite, o espaço. Enfim, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e todas que irão nos assistir e que irão duvidar das minhas palavras. Eu espero que o amigo ou amiga que nos assista ouça, anote, reflita, duvide, não tome como verdade aquilo que eu disse, né? Que cheque os livros que eu li, os livros que eu aqui indiquei, cheque as questões que eu aqui entabulei, porque assim é o fazer científico. É isso. Maravilha. Obrigado, Ivaldo. E o link do YouTube a gente vai colocar também na descrição desse vídeo. Então, quem quiser acertar o YouTube, como que chama? África do século XX. África do século XX vai estar ali na descrição, é só clicar e vai ser remanejado para o YouTube, onde estão as pesquisas, né, Ivaldo? Que Ivaldo desenvolve. Semana que vem a gente tem mais uma mente brilhante aqui. Um abraço.